Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E aqui vamos nós com a 7ª e última parte do livro Um Iniciante na Viagem Astral. E a música que estamos ouvindo é o tema do filme O Último dos Mohicanos, uma versão New Age, e ela está aqui em homenagem a um dos amigos espirituais que acompanham o nosso IVA. Olá, amigos da RVA, felizes estamos por finalmente estarmos concluindo a última parte do livro narrado em áudio, Um Iniciante na Viagem Astral. Mas antes de começar, deixa eu falar a data e a hora. Agora são 00:30, 9 de abril de 2010, voltando a gravar de madrugada como nos velhos tempos da RVA. Como sempre, muitos anos que a gente
vem tentando, muitos anos enrolando, né? Mas agora finalmente foi, e espero que sirva de lição, que a necessidade de começar algo parecia impossível, escrever um livro, ou começar alguma coisa, mesmo quando a gente não sabe muito bem como ir adiante, a gente dá um primeiro passo, vai, mesmo que seja aquele passo baiano, né? Mas vai vindo, e hoje a gente está aqui fazendo a última parte do livro. É uma grande alegria, né? Serve de lição para que continuemos sempre com força, sempre com vontade de continuarem esse projeto. Eu comecei esse livro, né, durante uma aula, essa última parte na faculdade, né? As pessoas, professor monitorando ali as aulas de casa de uso. Já tinha terminado, né? Não dizer que eu estava lá filando aula por acaso, à toa. E assim comecei a escrever esse comecinho de áudio, né? Tava uma correria danada e foi lá mesmo, né? Engraçado que eu comecei a escrever esse áudio ouvindo a música, né? Eu encontrei essa música que eu conheci fora do corpo. Sempre fui muito ligado naturalmente à música, por ter vivido da música mesmo. E eu vou narrar daqui a pouco o relato, enquanto a gente vai ouvir a música que demorou 4 meses para saber qual era. Eu achei que talvez nem nunca existisse essa música aqui. Cheguei a cogitar a possibilidade de ter ouvido aquela música quando criança, alguém tocado, e aquilo ser uma opção, uma repercussão do meu subconsciente, mas eu tenho certeza que não. Porque era algo que não tinha nome, pelo menos a sensação, não tinha como, indescritível a sensação que eu tive fora do corpo daquela melodia. Estava muito lúcido, ainda que tivesse sido a minha própria lucidez na experiência, deixava claro que ali eu estava ouvindo aquela canção com a mente desperta. E a canção, né, que eu vou, ela pelo menos até hoje me tem a capacidade de me desconectar daqui, né, e me faz lembrar daquele lugar que fui, onde raras vezes oportunidades acontecem como essa. A gente sempre vê, a gente vem sempre relatando coisas mais pesadas, né? Mais trabalho mesmo, às vezes até em pequenos ensaios, que mal a gente consegue sair do quarto, mas nessa experiência em específico foi de uma liberdade muito grande. E vamos começar o áudio também. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos, mas vamos também falar sobre cidades espirituais, né? E onde a gente sabe que são raras as vezes que conseguimos chegar a um lugar desse, que um projetor consegue chegar lúcido, e não diferente no meu caso, difícil. Na verdade faz um certo tempo que isso não acontece. E essa canção que eu vou relatar ficou marcante por esse motivo. Ela é como se guiasse um fio para o local onde eu estive. Então a ideia, quando eu for relatar, vou até aproveitar que a gente já falou tanto nisso, vou relatar logo, né? Passar então a sensação, ou então pelo menos um pouquinho, nem que seja um pouquinho, que nem mesmo eu consigo sentir, estando lá, né, tendo estado lá e tendo ouvido, já não consigo me conectar da mesma forma, e passar adiante essa sintonia. Então a gente começa o livro sem fazer embromation, sem encher linguiça. A gente sempre fala um monte de coisa. Eu vou aproveitar que eu falei isso, eu vou falar já, né? O próximo áudio do curso avançado, parte 5, vai ser gravado semana que vem. Nós estamos já selecionando as imagens, que é o projeto agora, a partir de então, é de imagem, é um projeto super evoluído, né? Não é mais só áudio, um negócio mais... Não, agora tem imagem, é um negócio maravilhoso. Então vamos lá. Essa experiência se chama Conheci essa Bela Música Projetado, né? Ela aconteceu 23 de julho de 1998. Porém, só 4 meses depois se tornou real, devido à comprovação eu vou explicar já. Esse relato está lá no site, na parte de relatos, né, na viagemastral.com. Deitei-me às 2h10 da madrugada, na posição sobre as costas, né, como de costume, supino ou decúbito dorsal, ou simplesmente de barriga para cima, pensando em me projetar. Após algum tempo, sempre praticando as técnicas, eu perdi totalmente a consciência. A consciência foi embora. E aí despertei, indo em direção a uma porta. Eu achei estranho não saber por que estava ali.
Então eu descobri que finalmente percebi a experiência, a lucidez. Isso acontece muito, né, quando você acorda já em algum local. Atravessei essa porta e vi um grande salão que dava para um jardim maravilhoso. Era como se fosse mesmo um portal, em que por algum motivo, talvez de condicionamento, eu fui direcionado para lá ao passar por aquele local, pelaquela porta que me levou àquele lugar. Eu andei na direção e aquele local eu vi a primeira imagem que eu tive ao chegar foi pessoas sentadas na grama. Tinha um senhor em pé, e ele estava ensinando. Era uma palestra ao ar livre, né? E ele tinha eram alegres, estavam felizes, eles faziam aquilo com uma leveza, uma bondade. Não tinha muita gente, tinha uns 8 a 10 pessoas sentadas. Falava com calma e aproximei, curioso, né? Fui chegando perto e o assunto era sobre volitação, sobre voar, né? A capacidade de você fazer o corpo astral voar. Ele estava ensinando as pessoas, só que não era só um ensinamento para flutuar, mas um ensinamento de equilíbrio mental. Então ele subiu uns 2 metros mais ou menos, saiu, foi uma altura considerável, e desceu, e fez isso algumas vezes, e parou no meio do ar e continuou explicando para as pessoas muito sobre o controle mental. Ele explicava claramente que a volitação vinha de um controle mais da mente do que energético, até porque a gente bem sabe que a energia vem depois do processo mental. Era, enfim, um ensinamento prático num lugar maravilhoso, ao ar livre. Então eu estava ali encantado com aquela visão, né? Só saía para uns buracos, de vez em quando chega num lugar desse e fica lá babando, né? E curioso já, aquela cena acontecendo rápido, eu percebendo, já motivado, a sensação de euforia chegando, eu falei, já quero saber que lugar é esse, né? Queria saber onde eu estava. Então tinham pessoas sentadas em todo lado, tinha pessoas conversando, pessoas trocando informações. Então eu me aproximei de 2 pessoas um banco de praça, e perguntei, oi, tudo bom? Motivado, né? Cheio de alegria por estar no lugar daquele, consciente. Meu nome é Saulo, eu estou projetado, não sei onde estou, vocês podem me ajudar? Mas falei isso rindo, feliz. Aí o rapaz falou com termos mais ou menos assim, sabemos que você está em desdobramento, ou como desprendimento espiritual, algo desse tipo. Você está numa estação de recuperação na 2ª dimensão. Aí continuei perguntando, que legal, que bacana, né? Mas me digam, por quê? O que vocês fazem aqui, né? Qual a finalidade desse lugar? Aí ele continuou, é uma estação de recuperação. Como eu lhe falei, aqui muitos espíritos se preparam para descer e também são trazidos para cá depois que desencarnam. Ele usou termos diferentes, mas eu fui traduzindo, conforme até a lembrança disso hoje já não existe como na hora que eu despertei, né? E ele estava com eles 2, né? Só falou comigo um rapaz, mas tinha outro rapaz, estava com semblantes sorrindo e relativamente surpreso com as minhas perguntas, talvez por causa da lucidez e também da curiosidade que estava, né? E saber ver um projetor ali conversando, né? Brincando. Eu até acho que isso não seja raro, as pessoas fazem muito isso, apesar de não lembrar. E aproveitando essa liberdade, com euforia de não só ter ido no jardim, conversado com... fui em direção a um grande salão que avistei. Eu estava em lugar aberto, eu vi um local que parecia um tipo de templo ou igreja, assim, era muito bonito, eu vi pessoas entrando, aí eu falei, eu vou também, né? Aí tinha um corredor, bem grande, para antes desse salão passava por um corredor, e em cima do corredor tinham imagens, tipo imagens de igreja, desenhos nas paredes, e também não passava nada triste, eram tudo imagens que passavam sensação de paz. Aí eu ia entrar, foi aí que eu reparei que nesse salão em específico, estava tocando uma música maravilhosa, uma melodia, era só tocada, piano, e eu me encantei, por um momento não fazia mais diferença se eu estava projetado ou não. Eu entrei numa frequência linda e reparei que naquele salão e no jardim na frente também tocava muito baixinho, né, que eu dava para chegar, pelo menos a não ser que tivesse algum sistema de som fechado, alguma tecnologia espiritual, que o volume ali era relativamente alto, ou eu ouvia assim. E até cheguei a fechar os olhos, apreciando aquela melodia, aquela maravilhosa música,
Então, ao abrir, eu vou falar, eu preciso saber que música é essa. O que é isso que eu estou ouvindo, né? Porque é indescritível. A capacidade musical no plano espiritual e a interpretação, então, espiritual, não tem nada que chegue e se aproxime. A gente tem um pequeno exemplo em saber das músicas que nós temos aqui, que é como se fosse pedaços da criação mesmo, que nos salvam, que nos libertam a alma, nos fazem flutuar às vezes com canções maravilhosas. Imagine num plano desse porte lá, nem era tão grande assim, só uma segunda frequência, segunda dimensão, logo acima da crosta, já consegue-se ter sensações desse nível. Vai pensar, né? Aí eu vi um balcão à distância, eu falei, eu vou lá perguntar que música é essa, né? E para minha infelicidade, eu senti aquele velho puxão de cordão de prata, só deu tempo de sair gritando, não! E fui puxado, foi quase que instantâneo, e abri os olhos sem perder nenhum tipo de visão, nenhum tipo de, pelo menos a sensação que eu tive, e nem esquecer inclusive a bela melodia que ficou na minha mente, já um pouco limitada, né? Ela não veio totalmente, mas veio de uma... Aí na hora a experiência foi linda, mas ela ficou pequena perto da música que eu tinha ouvido. E a questão, será que essa música existe? Será que isso existe? Só existe lá? Não sabia que canção era aquela, né? E me fez tanto pensar nisso, até imaginar que isso era uma sensação espiritual, né? Porque certamente não tinha condições de ter uma música desse tipo aqui. Ou pelo menos a forma como ela tocou lá aqui, eu achava difícil. Cheguei a pensar até, né? Cara de pau. Falei, eu vou tocar essa música, eu vou compor esse troço aí. Só que eu não tinha condições de compor um negócio maravilhoso daquele, nem condições em sintonia, nem, digamos assim, de técnica mesmo, né? Aí levantei, não tinha ideia do que fazer, né? Anotei esse relato e deixei para lá. Só que passa-se algum tempo nesse relato agora nós estamos no dia 15 de novembro de 1998. Alguns meses depois, eu estava assistindo um programa da Globo, quando dá uma propaganda local, lá em Salvador. Era a TV Bahia. Eu vi uma música no fundo de uma propaganda, alguém falando alguma coisa de em relação ao teatro, não lembro direito. E eu tinha certeza que aquela música que estava tocando no fundo era ela. Eu fiquei até cabreiro, né? Se existe aqui, então pode ser algo do meu subconsciente. Mas mesmo assim não importa. Eu preciso saber que música é essa. Aí eu esperei e liguei para lá. Tentei, foi muito difícil, as pessoas não sabiam que era uma propaganda, me passaram para um lugar, me passaram para outro, até que 4 pessoas que eu falei, mais ou menos, eu consegui descobrir que o fundo musical da propaganda era a música de Chopin, Frédéric Chopin. Certo, eu anotei, né, o nome da música, segundo, com a forma que ele me falou, chama Valsa em Dó sustenido menor, né, Waltz, né, tava lá em Sharp menor. E eu fui direto para a internet procurar. A internet era muito lenta nessa época, o Rio de Janeiro era mais lenta que o pensamento baiano, né? Nossa. E nessa época lá, quem ria por último, porque estava conectado lá na Bahia. E para minha surpresa, depois de um pouco de procurar, encontrei. Nunca achei a versão igual àquela outra. Na verdade, sinceramente, se Chopin gravou isso aqui do lado de lá, ele faz muito melhor, né? Nenhuma versão que eu baixei umas 10 versões diferentes, né? Se aproximou, vocês estão ouvindo a música agora, enquanto eu falo, é essa canção que estava tocando lá, só que o que ela faz com a gente do lado de lá, não dá para chegar a se aproximar nem de 10%, né? A música é linda. E lá ela trazia se alguém sente tristeza, lá não sentiria, seria uma alegria fora do normal, angelical, leve, né, que faria a pessoa sair de si, pelo menos da forma como eu senti, né? Então fica aqui a canção, o registro dela que ouvimos enquanto eu estava narrando esse relato. Para mim ficou registrada essa excelente comprovação, ou no mínimo eu pelo menos não me lembro de nunca ter ouvido essa canção, essa melodia. Tenho uma memória boa para música, mas não me lembro realmente. Eu só sei que aquilo me invadiu. Enfim, enquanto eu escrevi esse relato, né, eu estava ainda na faculdade. Depois eu continuei o projeto por fora.
Aí eu estava inspirado e enquanto eu ouvia, me veio palavras e eu comecei, continuando a escrever, eu falei, eu lá na faculdade, vendo os colegas estudando e tal, eu olho para o lado agora e naquele momento, enquanto eu via, eu não me sentia nem inferior, nem superior a nenhum dos colegas que ali estavam. Eu não me sentia, mesmo estando no corpo, liberto e feliz, porque mesmo por mais que isso seja limitado para um espírito superior, no caso, para a liberdade de um espírito superior fora do corpo, a pessoa está encarnada com a consciência de que pode sair do corpo de vez em quando, entrar em contato com vários tipos de visões, com várias frequências, e não só num tipo de veículo, mas em outros tantos, né? Você pode estar com a sua mente num local, mas estar livre, não importa se você está encarnado ou desencarnado. A alegria de se sentir assim, né? Poder equilibrar o estudo, o trabalho, o namorar, o passear, o brincar, o jogar, tudo sem conflitos. Que trazer essa simplicidade da vida, não como forma de perfeição, mas como simplesmente fazer parte da vida equilibradamente. Porque a vida naturalmente vai um dia cessar, mas não faz diferença se vai ser hoje, amanhã ou daqui. A gente até tem falado muito isso em tudo quanto os áudios que nós fazemos, sobre esse equilíbrio de caminhar sempre com paz, com suavidade. Muitos de nós podem até não saber, mas eu acredito fielmente que nessa atual vida, a maioria da gente está na mais completa das vidas, na vida mais equilibrada, pelo menos espiritualmente, não perfeita, bem longe disso, mas cheia de conhecimento. Nós estamos vendo uma fase que tem espíritos que passaram por aqui, deixaram grandes projetos, até tem agora o próprio filme do Chico, mostrando quanto livro nós temos na nossa frente, quanta informação ao alcance de simples toques, como a internet digitou, tem lá um monte de livro pela internet do Chico, informações rápidas à nossa frente. E a alegria de estar aqui desse mundo agora, vendo isso acontecendo, a gente sempre pensa que o mundo está ruim. Não, o mundo está muito melhor. E eu estava brincando lá, enquanto eu estava lá, o pessoal estava olhando para mim, eu digitando, né, falando, poxa, que cara empenhado, o cara estuda muito, olha que coisa maravilhosa. Daí eu estava lá, o safado estava lá com o olho aberto, escrevendo o áudio iniciante na viagem astral. Aí a professora passava assim, eu dava um alt tab, cara de pau mesmo, vamos ver a verdade. Dava um alt tab e voltava para o trabalho lá, né? Aí passava, legal, voltava, eu assumo o karma depois, não tem problema. Eu queria avisar, inclusive, nós comentamos nos outros áudios que nós íamos dar uma pequena brecha, todo mundo fala, todo mundo o tempo todo está pedindo, suave, até porque a gente não sabe muito, sobre alguns amigos que trabalham com a gente no IVA. Eles naturalmente são sutis, né? Eles não se comunicam, digamos assim, que trabalham sempre no anonimato, mas alguns estão um pouco mais presentes, digamos assim, presente em forma de contato, porque presentes todos estão sempre, com certeza. A todos os companheiros que também a todo momento estão do nosso lado, os incansáveis e bondosos amigos espirituais que em cada passo nosso daqui do IVA, seja pequenininho, estão perto, sempre conectados conosco, são os nossos amigos, chamamos de pais, às vezes, né? De mentores incansáveis. Notadamente, a gente quer deixar uma homenagem especial, até por ser, digamos assim, fisicamente, o espírito que está mais próximo desse trabalho. Vai ser bem engraçado isso, que as pessoas esperam um hindu ou algo do tipo, né? É um companheiro guerreiro, bondoso, com um nome que foi dado pra gente de como seu Baltazar. Eu comentei nesse projeto do livro que a gente ia falar um pouco dos mentores, né? E vamos lá. Eles não são famosos, não são conhecidos como a grande maioria, mas podia ser tal, não. E se depender deles, eles não vão ser sempre, que não vão ser nunca, né? Pois raramente se apresentam pra gente, mesmo assim, com nomes fictícios, numa natural humildade que pra gente sempre é um exemplo. Fazem um trabalho quase
por inteiro, nos ajudando na sintonia, nas intuições que chegam, arrumando o ambiente, nos motivando, seja no corpo ou seja fora, e estão lá escondidinhos, ninguém sabe quem são. Seu Baltazar não é só um espírito nessa forma. Nessa forma dele, chamado Seu Baltazar, ele tem uma forma equilibrada digamos assim, de mentor mesmo, como a gente espera, né? Só que em uma das suas encarnações mais presentes e muito forte, ele viveu como um índio norte-americano. E por vezes ele precisa ainda andar com essa aparência de índio também, com a finalidade de ajudar outros irmãos deles, amigos, índios, que apesar dele ajudar, eles são trabalhadores do bem, mas que têm algumas ligações com o materialismo, com a necessidade ainda e algumas ligações nesse sentido. Então ele humildemente assume a aparência da linha indígena chamada Pena Branca, que é uma linha, é um segmento de muitos índios, uma equipe espiritual que trabalha nessa linha. Não é o mesmo Seu Pena Branca, não. Não, esse Seu Pena Branca também vem aqui no meu centro. Não é o mesmo, pode até ser, mas normalmente não é. É uma linha de segmento onde existe uma quantidade de espíritos que segue por um motivo específico de sintonia, de ligação por trabalho que faziam no passado, que ainda participam, e para ajudar em todo lugar também. E com o Seu Baltazar, com a aparência de Seu Pena Branca, ele transforma, se autotransfigura e volta à aparência dele naquela vida, e como simples e bondoso velho índio. Ele já trabalha com cristal, ele é mentor do IVA e ajuda as pessoas a saírem do corpo como o Seu Baltazar, e também veio e se transforma no simples Pena Branca, no bondoso e simples índio, né, aparência humilde, para servir as pessoas, seja em qualquer lugar que precisa. E aí fica um índio, é um dos principais mentores do IVA. É uma das aparências mais firmes, em que está sempre presente. Nos ensina muito, nos guia, nos ajuda, nos ampara, nos puxa a orelha também, mas com um amor fora de série. Eu já tive a oportunidade de o ver algumas vezes fora do corpo, e ter contato também de algumas pessoas em locais que eu passei pela clarividência, e em raras oportunidades, claro, isso aconteceu. Certa época, uma fase da vida, eu chegava a tocar 6 vezes por semana, todo tipo de ambiente, era um buraco pior que o outro. Cidade, você ia para todas as cidades, assim, na época a cidade estava em festa, aí você no meio da festa, faz parte, tem que equilibrar a vida, no meio de bebida, de dança, de barulho, trio elétrico, palco, enfim, e era um trabalho, e naturalmente tinha que equilibrar para poder trabalhar. Eu tentava manter sempre, na medida do possível, equilíbrio com a espiritualidade. Nem sempre era fácil, mas a gente sempre estava tentando conectar. Aí cheguei em casa, fui deitar. Cheguei muito cansado, né? Tomei um banho, de vez em quando eu faço isso, né? Aí pouco depois, saí do corpo. Eu não estava conseguindo voar. Senti que estava em uma dimensão muito perto da crosta. Aí eu saí pela janela, e tinha um telhadinho logo em cima da minha janela, e pulei do meu telhado para o telhado da casa do lado, depois pulei para o outro telhado, fui brincando de pular telhado de casa, né? Aí eu senti, quando eu pulei em um dos telhados, eu senti o ambiente mudar, e já conhecendo aquela energia em milésimos de segundos, eu percebi a presença desse amigo índio. Olhei para o lado, não vi nada, então me ajoelhei, fechei os olhos, e aí senti a energia dele mais forte. E, né, a confiança, a fé que eu tenho nesse irmão, chego a chamá-lo de pai, é tanta que só de me ligar emocionalmente já acontece um sentimento, uma emoção mesmo, uma forte sintonia. E ajoelhado, meio que em prece, aí eu consigo ver, né, tive que elevar minha sintonia para isso. Ele vem na minha direção, senta, enquanto eu estava ajoelhado, senta e deita minha cabeça no seu colo e fala: filho, que lugares você tem andado? Ele falava isso enquanto passava a mão na cabeça e tirava dali uma lama marrom da minha aura. Um projetor astral, né? Lá lascado, cheio de lama, né?
por fato dos buracos que a gente andava. É ruim, não, é só simples repercussão dos lugares que a gente anda. Não tem como você andar na água e não se molhar. Era simples assim, eu estava andando num lugar que tinha esse tipo de energia, fazia totalmente parte. Aí a sensação nessa hora foi tão forte que mal deu tempo dele fazer, eu já acordei, não perdi nenhum tipo, até porque estava ali do lado, né? Na mesma frequência, no mesmo buraco, basicamente. Não perdi nada de lembrança. E senti a energia dele no ambiente ainda, senti um banho de energia. Agradeci a oportunidade, agradeço até hoje, de ter amigos tão maravilhosos por perto. Nada se compara, já falei isso, repito, e não tenho nenhum tipo de limitação em repetir, ao amor desses seres por nós e vice-versa, apesar da gente não conseguir se lembrar. E todos nós, absolutamente, temos ligações com amigos desse porte. São muito mais fortes que a amizade que você tem por qualquer pessoa. Às vezes pode até existir alguém encarnado, mas eu duvido muito que esses não sejam tão fortes como eles, porque eles estão sempre presentes, conectados. E seu Baltazar, ou seu Pena Branca, ou qualquer outro nome que ele vê, é um amigo, um companheiro incansável de toda uma vida e certamente muito antes disso. Nós temos outros amigos por perto que nem todos nós sabemos os nomes, né? Eles não se apresentam, mas a gente não fala, né? Eles não ligam, não. Há uma mulher que raramente vejo, na verdade eu vi pouquíssimas vezes, mas sempre que eu às vezes estou fora do corpo, eu sinto a presença, né? Uma mentora que sempre fala para a gente continuar leve e alegre. Eu lembro que claramente uma das vezes ela falava para dar os passos sem força na vida, sempre pisar com suavidade, com leveza, nunca esquecer a alegria. E quando ela falava isso, trazia uma visão profunda, né? A visão que eu sentia era que cuidar do conflito, para que não entrasse em desespero, que não me preocupasse com o futuro de forma desequilibrada, que sempre mantivesse, além da alegria, uma forma de enxergar a vida bem-humorada em cada passo, que passasse isso ao redor. Então é um bordão que eu sentia várias vezes. E são esse tipo de mensagem que eu penso assim, não preciso ver. Para que ver o mentor? E porque vai me dizer que o obsessor vai falar isso para você? Não vai. Até porque se aparecer, eu duvido. Eu sou seu mentor assim, vai chegar perto de papai? Chega não. Primeiro eu peço saber se é mentor mesmo. Porque que tem de espírito aí querendo se passar por mentor, não é brinca. Por isso que eu prefiro até que não apareça. Que passe essas mensagens com carinho, com leveza, sabe? Que se fosse obsessor, eu ia falar bem diferente. Dê uma relaxada. Vai tomar. Você precisa ir mais para show, hein? Mas eles fazem esse tipo. Você está trabalhando demais, rapaz. Estou preocupado com você. Isso é a cara de obsessor querendo te passar a perna. Esperto. Que o mentor sempre fala com esse tipo. Ele não te bota. É outra coisa. Chegou para você e falou: poxa, eu estou esperando você trabalhar. Você não está trabalhando. Desconfie. Se passou preocupação para você, passou peso, passou agonia, não é mentor. Pode ser até um companheirozinho, tal, que quer o seu bem, mas mentor não faz isso. Ele te passa calma, respira, mantenha calma. Quando você se sentir tranquilo, dê o passo, mas aguarda um momento da dificuldade, entenda que faz parte, mas não é leve. Vai se cuidando e vai andando devagar. Essa é a cara de mentor. É o tipo de mensagem que eles passam. Isso é importante para você distinguir os sonhos bons, as visões que vêm, a ideia. Se passou agonia, com certeza pode até ser gente boa, mas visão de espírito, porque mentor passa por curso. A pessoa pensa que mentor simplesmente hoje eu desencarnei, eu acho que dá para ser mentor. Não. Se você, para ser médico, você faz 7 anos de, 6, 7 anos de faculdade, mais especialização, mais a parte da vida estudando, para ser mentor tem que ter trabalho. Passa por um mentorzinho, tem graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, e faz especialização, e vai para não sei, porque dá para viajar lá sem ter muito custo, né? As coisas não são pagas, só precisa de boa vontade. Então há toda uma preparação. A pessoa vai se desencarnar, vai ser mentor, não vai se preparar emocionalmente, vai ver se está bem internamente, quais as zonas espirituais que dá para andar, o que se fala às pessoas.
o não poder intervir, não poder bagunçar a vida do encarnado quando for passar uma mensagem. Então tudo isso é muito estudado por eles. Então por isso que não é só o equilíbrio interno, há todo um estudo profundíssimo ali. Há um outro amigo chamado Enif, com H, Enif. Por que eu estou falando o nome? Porque a gente tem essa necessidade de agarrar alguma coisa, ou poxa, tal, né? Nós somos matéria. É difícil trabalhar com a total imaterialidade de uma forma totalmente abstrata. Esse também está sempre por perto. O nome dele especificamente foi captado por minha mãe, que é uma médium, né? E foi assumindo aos poucos sua mediunidade, também entrando no trabalho, que viu claramente a presença desse espírito algumas vezes. Esse espírito, sim, ele é ligado ao hinduísmo, ele usa turbante, ele está sempre calmo, sentado, meditando de olhos fechados, como ela vê, mas ele é muito brincalhão. Ela fala que ele falou para ela nesse dia que o nome dele era Nif e que ele era um dos irmãos que acompanhava o Ivan. E todo o projeto, né? O projeto é pequeno, mas tem uma galerinha que está sempre ajudando. Eu já tive já ouvi fora do corpo. Acredito que a primeira experiência que eu tive, que eu contei nesse livro, que quando eu tive o contato foi com ele, mas ele estava mais simples, né? Toda vez que tento chamá-lo fora do corpo e tento falar, umas vezes eu falo, poxa, deixa eu te ver. Ele pergunta pra mim assim, brincando, rindo, não é aquela coisa pesada não, sabe? Você quer me ver pra quê, filho? Você já tá me ouvindo? Você não tá me sentindo? Vamos trabalhar, ajudar quem precisa. É sempre dessa forma, brincando, mas não sem me trazer um peso, né? É rindo, ele me faz... É o tipo de não que ele te dá e você fica assim, tá bom... Se aceita ou não, sai feliz ainda, né? Certa vez assisti, né? Mas poxa, eu sou humano, tá? Tenho vontade de ver, de pegar, de sentir. Aí ele falou para mim, eu já apareci para você muitas vezes, mas você não vai se lembrar e você não se lembra e provavelmente não vai se lembrar de novo. Aí eu fiquei quieto, não entendi logo, né? Eu percebi que provavelmente quando conseguia ver, eu estava em dimensões mais sutis e por isso não conseguia trazer de volta, a gente falou isso nos cursos, as lembranças de frequências para baixo, então a terceira frequência para descer já para a crosta já é mais difícil. E trazer as rememorações disso. Então, eu estou contando um pouquinho para que a gente possa se conectar aos pouquinhos com isso. Enif é muito alegre, é bem-humorado, está sempre por perto, e toda vez que está por perto, uma grande vontade de sorrir e brincar. Talvez umas das grandes partes, todos são brincalhões, né? E ele sempre também passa, às vezes, que mais ouvi, né? Que a gente nunca perca o jeito simples de fazer a espiritualidade, né? Certamente boa parte do material que a gente trabalha aqui é passada por seu intermédio, né? A gente também não vai deixar de falar dos nossos irmãozinhos fofos que nos acompanham, os fofos maravilhosos e assediadores, obsessores, parceiros do dia a dia. Esses são melhores que os mentores, porque os mentores sobem, eles ficam aqui com a gente, é muito bom. Como sabemos, nem tudo são flores, eu estou brincando, né? O assédio não está só em cima de um nem de outro, não existe uma especificação, nem ninguém especial, está assediado, é um ser super evoluído, não. O assédio também acontece com qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente, e principalmente quando ela tenta ser útil de alguma forma a alguém, seja numa igreja, seja num centro espírita, seja num simples conselho, num simples abraço quando alguém está mal e tem um espírito por perto. Não porque somos importantes, até porque realmente somos pequeninos nesse projeto. O projeto é pequeno, só que a gente tem um pouco de boa vontade, né? E nem sabemos muito bem, às vezes, por onde trilhar. E por esses motivos, essas naturais imperfeições, as fezes da vida, né? Às vezes eles vêm tentar travar o trabalho. Travar, parar, complicar, trazer problema, né? Problema mesmo. Não é que, como repetindo, que existe assim, eles são trabalhadores, então vamos lá assediar. Na verdade, é preciso em qualquer tipo de coisa estar sempre vigilante, né? É claro que o material que a gente disponibiliza ajuda na melhora interna. A gente fala, agora não pensa que é sair do corpo que eles se incomodam, porque sair do corpo todo mundo sai.
O que eles se incomodam mesmo também não é nem falar em lucidez, porque tirar a lucidez de alguém que se acha ao máximo, eles tiram com facilidade também. O que incomoda pra caramba é falar em moral, é falar em evolução, falar de controle interno, de controle da mente, é falar de melhora energética. Isso eles incomodadíssimos, sabe por quê? Porque ele perde o lanchinho, né? Perde o rango, que é a energia do povo que sai do corpo, perde a sintonia com o seu perseguido, ou seu perseguidor, que é ele, né? Eu próprio, né? Sair do corpo não é o foco deles. Eles não estão preocupados, não, estão ensinando experiência fora do corpo, vamos lá tirar. Enganado está aquele que acha que ensinar a sair do corpo ou é alguma coisa, não é. Na verdade, todo mundo já sai do corpo. Abrir a lucidez é questão de detalhe. O difícil é manter-se equilibrado no corpo ou fora dele. E eles se incomodam com isso. Por simples motivo de sintonia. Você pode sair do corpo mal, de repente. Acontece, a pessoa não está 100%, ela sai do corpo, chega até a abrir a lucidez em uma frequência mais baixa. Mas rapidinho perde. Há espíritos que vivem também especificamente para atacar os trabalhadores do bem. A gente já tem um áudio programado para isso em breve, está anotado. Né? O assédio em cima dos trabalhadores do bem. Mas como sempre nos dizem por intuição os amigos espirituais, não devemos nos concentrar somente nisso, mas manter o foco no trabalho. Quando se está sempre trabalhando, mesmo que torto, acabado, feio, como faz parte da nossa gente, né? O assédio fica naturalmente sem contato, às vezes até nulo. Normalmente o assédio acontece, nesses casos, a intervenção ela não vem durante, por exemplo, enquanto a gente está fazendo um projeto desse, a gente está conectado, né? Não que seja uma coisa, não, porque as ideias em si são totalmente, praticamente sutis e inacessíveis, né? Mas quando eles atrapalham antes dos projetos começarem, tenta desvincular, tirar a vontade, desanimar. Por exemplo, quando a gente tenta ir para uma reunião, quanta gente não reclama que quer ir para centro espírita, não consegue? Toda vez que tenta ir, alguma coisa acontece. Ou a vontade, alguém precisa de ajuda, né? Toda vez que alguém quer fazer alguma coisa legal, né? Quando programamos para gravar, por exemplo, aqui naquele horário específico, a gente tem que manter desde o começo do dia difícil. É mais difícil que qualquer outra coisa que a gente já faz. É mais difícil do que sentar aqui e escrever um livro. É mais difícil do que sentar e aprender a tocar teclado, por exemplo, É mais difícil de qualquer outra coisa. Mais difícil é isso. A gente programa, faz o script aqui de todo o projeto, escreve primeiro, mas para ter um guia, né? Ninguém é doido. E você acorda, se prepara. Difícil é manter-se equilibrado o dia todo para chegar depois forte e gravar. Isso é difícil. Isso não é só aqui não. Isso é em todo lugar. Difícil é a pessoa se manter sempre, porque a gente sempre fala que fácil é começar. Por que difícil é continuar? Porque o assédio, cai matando em cima, além das naturais dificuldades da vida. Então, momentos antes de programar um trabalho, a gente sente aquele ambiente, às vezes, querendo pesar, acessando as nossas energias no ambiente, às vezes acessando as pessoas que estão do lado, acessando os parentes, tentando a todo custo parar o progresso, parar aquilo. Qual o objetivo? Não vai falar de moral não, mano. Não vai. Vamos bagunçar aqui, a gente vai bagunçar, você não vai falar disso. Parece coisa de doido, mas é uma ideia fixa isso. Isso acontece por todo lado. Pode ter certeza disso. Tem vezes que a gente às vezes passa o dia todo meditando, conectado com o trabalho, né? Tá lá aquela coisa maravilhosa, a gente já sai e vai, olha, beleza, vou lá. Momentos antes, o coração dá aquela palpitação, aquela sensação de que alguma coisa está errada. Você não fez nada de errado. Irritação. Chega também a irritação. Já sabendo que a gente não pode dar corda, tem que tentar acalmar a mente, melhorar a sintonia. Quem disse que é fácil? Né? Então a gente tem que nessas horas procurar nem filosofar demais, acalmar a mente, porque tudo que você pensar pode até ser mexido. Tentar não se conflitar com os pensamentos ruins, nem com a sensação. Chegou a sensação ruim? Calma, respira, põe a mão no coração, não enche e faz e vai começar, melhora a sintonia e começa.
né? No caso da gente, a gente tenta colocar música calma, tá? Para poder dar continuidade, porque é muito natural do nada isso sair e a gente perder a vontade até disso. Quando estamos conectados, de verdade, quando a gente chega conectado para um trabalho, pode cair o mundo, pode estar chovendo canivete, lá está vindo tsunami, o projeto vai. Mas ao menor sinal de desequilíbrio da abertura mental, se der acesso, fica aquela vontade de não fazer mais nada. Isso parece brincadeira, mas isso é muito sério. Você está lá todo feliz, sorridente, fofo, né? Os dentes todo abertos e tal. Energia boa, vovô, tal, e não sei o que. Mas quando você começa a se preparar, irmão, aí troço muda, o foco muda. Os pensamentos chegam para tirar você do projeto. E o sono? Chega logo aquele sono fofo, né? Poxa, eu vou dar aquela dormida. Aí os pensamentos já vêm logo, né? Ah, trabalhei, eu gravo esse negócio amanhã, rapaz. Amanhã eu faço isso. Já aconteceu isso pra caramba comigo. Aí você vai, né? Às vezes tá certo, não vamos criar misticismo demais, às vezes o cara tá cansado mesmo. Mas é batata, irmão. Vai fazer um trabalho, se tem abertura, vai do rapaz, vai dormir. Olha o conselho, né? Você tá cansado, rapaz. Faça isso agora não. Aí você vai, né? A gente precisa, claro, manter a simplicidade. O que faz? Sorrir, brincar com isso. Não complicar. Poxa, que coisa pesada em mim, meu Deus. Não. Sorria. Brincar consigo mesmo. Não levar a sério. Não fazer de si um espiritualista nem muito místico, nem muito cético e também nem doidão demais. Não é sinto brincar. Não, peraí, rapaz. Não, não sei o que, eu vou brincar aqui, eu vou fazer. Não lutar contra o sentimento. Porque a energia existe e já chegou em você. Se você está sentindo, ela te acessou. Lutar vai fazer você não então acalmar e entrar em contato com os mentores para que eles possam limpar aquilo, ajudar você. É aí que entra o que a gente fala de sempre orar e vigiar. Vigiei até onde der, irmão. Pai nosso que está no céu, até amanhecer sem dor de cabeça e consciência pesada. Vamos rezar para pedir ajuda. Qual o problema? Então tem preconceito aí, fica sentindo o peso. É uma pergunta, né, que não existe, né? Na verdade existiu, sempre existirá, pelo menos nessa vida, assédio. Será que vai ser sempre assim? Pelo menos nessa vida que a gente está passando aqui agora. Com toda absoluta certeza, nessa atual fase, não existe como ninguém manter um trabalho de ajuda, seja lá qual for, até ajudar dando sopa na rua, sem assédio. Então não tem essa de tentar esperar um ambiente melhorar, não. A gente tem que, claro, né, começar. Tem que ir do jeito que está. Dar o primeiro passo, colocar a mente para o alto, pensar em coisas boas, encher o coração de boa vontade, alegria, porque perfeição, não. Perfeição, jamais vamos chegar lá. Agora mesmo, eu estava escrevendo à tarde, né? Enquanto eu escrevia isso, estava falando eu estou dando dicas, né? Queira ou não, sobre não lutar contra, mas esponja, desvio. Na verdade, né, acalmar em cima do assédio. Eu já senti naquela hora uma pequena palpitação no coração. E deixei, como exemplo, né? O cara fala, se é assim, então vamos ver se é bom mesmo, pá, né? Aí eu parei na mesma hora, falei, não, depois eu continuo esse troço aí. Quer dizer, olha como é difícil. Né? Toda a teoria do mundo não é nada para a prática. Na hora que a coisa acontece, irmão, é Pai Nossão que está no céu até amanhecer. Né? Então tem sempre energias que vão tentar parar a sua ideia, seu projeto de crescer. O nosso projeto aqui também aconteceu, isso acontece sempre. Não por sermos maravilhosos, a gente fala isso, não somos, mas por saber simplesmente falar de coisas que ajudem o ser humano. Então a gente tem que deixar os irmãozinhos para lá, os Chucks, Fred Krueger, e beleza, vamos continuar, né? Não se pode também, deixa ele lá, conter um grito de criança. É como se você estivesse no lugar e as crianças vão continuar brincando. E o que o adulto faz? O adulto não no sentido que é melhor, não, mas que está um pouco mais maduro naquele momento. Ele não para de trabalhar, porque as crianças vão brincar e vão continuar brincando. Amanhã eles vão crescer e também vão ter que trabalhar, né? Nos ajudando também nesse projeto. Então o conhecimento é caminho sem volta, e de alguma forma para eles ouvir também faz bem. A gente vai falar um pouquinho também dos planos
que nós temos para o IVA, certo? Teve muitas visões nesse sentido. Por que nós estamos falando disso no livro? Porque nós já vínhamos falando, né, desde no áudio passado, a gente deu uma explicada sobre como começou o projeto, qual foi a ideia. Muita gente chega para a gente e pergunta como é que eu faço para ir no IVA? Eu tenho que colocar isso mais explícito no site, quem somos, um link lá, né? Explicando isso. Não posso esquecer. Muita gente pergunta, como é que eu faço para ir lá, quero frequentar, quero ir no IVA, quero conhecer a sede. É simples, a gente sempre fala, a sede fica na segunda dimensão, na esquina do umbral frio, onde você sentir um vento na pé de orelha astral, é lá, né? Brincando, ele não tem sede o IVA, né? O IVA não tem sede, o IVA é um projeto virtual, por enquanto, pelo menos até que os mentores achem que tem que seguir, porque de nossa parte, pelo menos da forma como observamos, a irradiação, o acesso do IVA dessa forma é muito amplo. Não que sejam, não, mas ele tem um acesso relativamente bom. E a gente está sempre preocupado com a forma de pensar, em tentar não deixar radical, não perder a lucidez. É tão difícil isso. Não ficar muito místico, muito cético, ou tomar muito cuidado com as opiniões pessoais. Cara, agradar todo mundo não dá, né? Como a velha frase diz, nem Deus agrada a todos. Mas sempre estar atento, observando isso. O IVA é um projeto virtual. Por que virtual, né? Parece que não existe forte, né? Ele vincula informações. A gente fala que a ideia sempre foi essa. E por quê? Simples. A gente sempre teve a vontade de fazer com que a informação fosse livre e de fácil acesso. E por esse motivo e nenhum mais, o projeto é liberto e aberto para todo mundo. A gente tenta manter a forma de que isso, por ser dessa forma, o preconceito também não exista de nossa parte e limpando isso para que quem ouça e carregue às vezes dentro de si mesmo uma dificuldade de assimilação, um trauma, ou em cima das visões religiosas ou conceitos científicos que carregue, não se conflite ao ouvir um áudio da gente. Agora não tem como, né? O cara é ateu, ouvir falar do corpo, acabou, sai daqui doido, né? Então a ideia sempre foi essa, que a pessoa conseguisse assimilar, adicionando na sua vida o conhecimento que aqui a gente vincula, em sua consciência livre, e levasse isso a qualquer lugar, do jeitinho que desejar, da forma, um ateu que começa a estudar, tentar não se conflitar, um espírita, pegar informação, continuar estudando Kardec, frequentando, trabalhando na sua sede, uma pessoa que aplique reiki, que consiga continuar saindo do corpo sem se conflitar, sem precisar achar que viagem astral é uma religião e reiki é outra. Eu tenho muita preocupação que isso não aconteça. Que as pessoas não façam da experiência fora do corpo, que faz parte de todos, assim como toda a espiritualidade, que muitas vezes, inconscientemente, e até num conceito limitado, que a gente chama nesse sentido de preconceito, por isso, visões que a espírito só existe no espiritismo em alguns lugares, não em outros. Na verdade, isso já está acontecendo e acontece por limitação nossa. Por esse motivo, a gente não mantém uma sede, né? Para que as pessoas não tenham a ideia de que o IVA eu frequento o IVA e não frequento outro lugar. O IVA trabalha em informação. Por exemplo, o IVA tem hoje cerca de, em média, 40 a 45 mil acessos únicos, mensais, IPs únicos. Fora os acessos diários, digamos assim, que da mesmo computador que volta, né? O mesmo IP que retorna. A gente pensa assim, a gente conseguiu, claro que a gente pensa que é muito, não é muito. Se a gente fizesse um site de futebol, de sexo, a gente ia ver que seriam milhões de acessos. Mas claro que já é considerável para um tema como viagem astral, o tema espiritual, que tem crescido. E uma instituição tem as suas dificuldades para ser mantida, tem as suas naturais, é bonito a parte filantrópica da instituição, onde ela, apesar de não ter fins lucrativos, precisa de recursos para ser mantida. E nesses recursos, naturalmente, a pessoa precisa, às vezes, dos seus trabalhos, por motivos bem lógicos,
trazer algum, para não viver só de doação, vender, às vezes fazer um curso, fazer um projeto, fazer uma campanha, para poder manter aí os trabalhos que fazem, né? Por esse motivo em específico, a gente tenta sempre, pelo menos por enquanto, né, manter o IVA virtual, né? A gente não tem, eu não tenho pelo menos a pretensão de que ele seja um dia, a não ser que os monitores chegam no pé da gente e digam que tem que ser feito, aí beleza, mas mesmo assim a gente vai ouvir com bastante carinho, né? Porque a gente sabe que limita a informação, enfim, né? A gente está, esse é o IVA, um projeto que é virtual, que vincula informação, e essa informação, ao meu ver, a forma como a gente pensa, ela precisa continuar livre, voando. Não que essa informação que a gente vincula seja indispensável, não que seja a verdade, a gente nunca fala isso. Quem somos nós para isso? Mas ao a gente criar se tivesse uma sede, a gente ia ter que estar lá todo dia naquele lugar, e naturalmente isso iria puxar um tempo a mais, não porque a gente não querer fazer esse trabalho, né? Estar nesse lugar trabalhando, mas nós já estamos conseguindo aquela que é a nossa meta, que é levar a informação adiante. Então o que mais, né? E o projeto está andando de bom coração. Essa é a nossa visão no IVA. O IVA continuará online, né? Pelo menos até a gente puder estar vivo nessa dimensão e as pessoas que continuarem com a gente manter esse projeto adiante. O IVA continuará como está, levando informações adiante, sem nenhum tipo de ligação com religião, e mais, sem a gente ter limitação no sentido de acesso, de preconceito ou de custo. A gente tenta manter gratuito por esse motivo, porque por mais que as pessoas precisem se manter, ao você colocar um valor, mesmo que por necessidade de manter um projeto, se limita-se um pouco ao acesso a algumas pessoas que não têm a condição de fazer isso. O IVA continuará a tentar, na medida do possível, ser simples. O que é o IVA? Passar informações sobre experiência fora do corpo, espiritualidade, paz interna, enfim, lucidez no dia a dia, né? Nós batalhamos sempre, às vezes gera conflito nesse sentido, porque é normal o dia a dia, tentando sempre não deixar que a visão do ego fique distante da gente, apesar de ter muita gente sempre nos elogiando, nosso foco, não nos preocupamos muito com esse lado. A gente agradece, é como um presente, né? Você faz um projeto, a pessoa quer te dar um presente, muito obrigado, a gente pega esse presente, aceita com carinho, humildemente, tenta mostrar carinho para a pessoa também, e vamos embora, né? Pisando com suavidade, para continuar o que tem que ser simples. Só vamos brincar, alegrar, falar de coisas boas e continuar adiante, devagarzinho, né? Por isso que a gente chegou a pensar, né? Em mudar o nome do projeto para IVA de só vá. Vá para onde eu não sei. Um lugar bom, né? Não vai pensar besteira não. Né? Mas viagem astral, mas a gente acabou deixando o Instituto por indicações dos próprios participantes do IVA, o Branco, a Natália e outras pessoas, porque para deixar uma abertura, se um dia puder acontecer, mas o projeto está mais para um estudo sobre viagem astral, estudos espirituais, do que um próprio instituto. Mas vamos embora. A gente está chegando no fim do livro, né? Estamos já em quase 1 hora de áudio. Muitos ainda, apesar de estar finalizando, parece que um iniciante na viagem astral não pensa que esse iniciante chegou a algum lugar, não. Esse livro contou um pouco, sim, do comecinho até onde a gente está aqui agora, né? A gente tem muito ainda que aprender. E foi o que me perguntaram certa vez, né, fora do corpo. Eu chamei para conversar e eu não vi, mas foi uma das poucas vezes também. Isso não, você vê que pelos relatos que a gente está sempre contando, as nossas experiências com mentores são raras. Eu perguntei sobre o IVA especificamente. Aí me veio na mente: quer mesmo ir adiante com o projeto? Eu falei que sim, né? Está pronto para mudar o que for preciso? Eu falei, né? Também. Aí a mensagem que chega, e essa não é fácil de manter, porque é assim, que chegou foi assim:
Mantenha sempre a mente aberta e ouça o que vão falar ao seu redor, pois as ideias não virão só de você, mas de pessoas ao seu redor. Às vezes de onde você menos esperar. Então mantenha-se humilde e alerta para isso. Foi só o que eu ouvi sobre o IVA. Agora já foi uma grande lição, né? Uma lição de humildade, de controle de ego, uma lição de renovação. Que cada pessoinha, na verdade, poderia estar o tempo todo, às vezes, intuída. Então, a pessoa às vezes me fala uma coisa, já abre os antenadas, assim, para ver que... Claro que às vezes a gente titubeia com aquela informação que chega, fica até pensando se é ou não, o que é natural, pelo próprio bem do projeto, a gente sempre está cuidando disso. E que cada lugar que a gente vá, cada religião que a gente possa ir, a gente possa aprender alguma coisa para não ficar limitado. Por isso que a gente está sempre tentando melhorar. Todos nós temos que estar sempre assim. Nos esforçarmos fortemente para não deixar, não é só aqui no IVA, em qualquer lugar, você que está ouvindo, não deixar o ego atrapalhar em nenhum dos momentos. Amigos, a gente está terminando, a gente pede de verdade desculpa com carinho por qualquer falha de nossa parte durante todo esse projeto do livro Um Iniciante na Viagem Astral. Esse livro teve a simples função de, além de levar as vivências de alguém que está iniciando na viagem astral, que esteve iniciando ainda até hoje em aprendizado, a ideia principal foi a boa sintonia. De como tentar andar, até errando mesmo, nos mesmos pontos, às vezes, por naturais dificuldades de mudança, mas com paz no coração. Entendendo, claro, não fazendo disso uma muleta, mas entendendo que vai fazer parte. De, na medida do possível, ser uma boa pessoa e não passar pelos conflitos que eu passei. A ideia foi passar adiante, um iniciante pegar isso e ter ali mais ou menos um manual, ou pelo menos em cima das vivências simples que passei, e ali poder se encontrar mais ou observar alguns pontos. Foi ajudar o projetor iniciante em seu caminho. Não adianta se, inclusive, a gente fala isso nos cursos o tempo todo, não adianta se encher de técnica e todo conhecimento, se dentro de si mesmo não se encontra bem conectado com a sua própria espiritualidade, consigo mesmo, bem sintonizado, com fé nos seus amigos espirituais e que não está só em parte alguma disso. No fundo, a simplicidade é a luz guia de todo bom espiritualista e principalmente de uma pessoa que quer buscar a andança em vários corpos de manifestação mais sutis e outras dimensões também. A ideia é melhorarmos nossa forma de ver o mundo, pois um viajante de dimensões não se desespera à toa. Ele se desespera, mas não à toa, né? Não se conflita por nada ou por qualquer coisa banal. Não se traumatiza facilmente. A visão dele naturalmente é mais aberta, mais tranquila por ter a autovivência da multidimensionalidade. Ele sabe que a vida é muito mais que uma simples dimensão, que uma simples passagem, que um corpo de um momento que nós estamos agora. Ele vive em várias dimensões e em outros corpos sutis que o Papai do Céu nos empresta. Ele se coloca à disposição de quem precisa para ajudar e sempre que pode está sorrindo, pois para ele não existe maior felicidade que estar encarnado consciente da sua utilidade aqui ou em qualquer lugar. Ele é uma luzinha, um raiozinho do sol, uma gotinha feliz nesse marzão que a gente tem aqui na Terra, sem fim, de trabalho para ser feito. É um espelho pequeno que reflete a grande alegria de Deus por onde passa. É, enfim, um iniciante na viagem astral. Muita paz e amor nos nossos corações. Até breve.